Olá, eu sou o professor Flávio Tambellini e nós vamos estudar o escoamento viscoso dentro de um tubo. As condições para o estudo serão temperatura constante, viscosidade constante, fluido incompressível, isto é, a densidade não varia, e regime permanente. Regime permanente significa que as propriedades não variam com o tempo, mas podem variar com a posição. Bom, antes de começarmos o estudo, nós temos que o escoamento pode ser dividido em interno e externo, e tanto um como o outro eles podem ser divididos em laminar e turbulento. Aqui nós temos exemplos de alguns escoamentos, né, os furacões, escoamento da fumaça de um cigarro, que passa de escoamento laminar para regime turbulento, escoamento de esfera, né, o primeiro aqui é laminar e o segundo é turbulento, escoamento de uma chaminé, fumaça de uma chaminé turbulenta. E a diferença entre os dois, na figura direita. O escoamento laminar, o fluido ele percorre lâminas, elas não se misturam, lâminas, né? No turbulento, isso não acontece. O fluido de uma lâmina passa para a posição da outra e acontece esses redemoinhos. Tá? Bom, o escoamento dentro de um tubo, né, na região laminar, escoamento laminar, é considerado laminar no caso do número de Reynolds menor que 2.300. Alguns autores usam 2.000. Existe uma transição que ele começa a deixar de ser laminar, flutua um pouco, tem uma pequena ondulação entre 2.300 e 4.000. E acima de 4.000 ele se torna turbulento. Então, essas ondas ficam mais, esses vórtices ficam mais fortes. Tá? Mas no nosso estudo, nós vamos considerar que até 2.300 o escoamento é laminar, e acima de 2.300 ele vai ser turbulento, ok? Bom, a questão para saber se é laminar ou turbulento vem de acordo com o número de Reynolds, que são as forças viscosas sobre as forças de inércia sobre as forças viscosas. Então, se é regime laminar, significa que as forças viscosas estão sendo maiores que as forças de inércia, preponderam. E no escoamento turbulento, as forças de inércia preponderam sobre as forças viscosas. Tá? Então, aqui está a fórmula, né? Densidade vezes a velocidade média do escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. Ou a velocidade média do escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então, aqui nós temos um tubo. Antes do escoamento entrar no tubo, ele é uniforme. Conforme ele entra e vai percorrendo esse tubo, esse perfil que é uniforme, ele tende para ser parabólico. Quando ele se torna parabólico e não muda mais, a gente diz que a partir daí ele é um escoamento completamente desenvolvido. Até ele chegar nesse escoamento, nesse perfil totalmente desenvolvido, nós temos um comprimento de entrada, uma região em desenvolvimento. O nosso estudo é para a parte do escoamento completamente desenvolvido, ok? Muito bem. O regime laminar, né, o cálculo do comprimento de entrada para o regime laminar, ele é 0,05 vezes o número de Reynolds, tá? Então, para o turbulento, o comprimento de entradas, né, claro, sobre o diâmetro, é 4,4 vezes Reynolds elevado a 1/6. Tá? Tranquilo. Então, aqui nós temos as características do nosso escoamento, tá? Escoamento laminar, fluido incompressível, completamente desenvolvido, regime permanente e ausência de rotação, tá? Então, ó, nós temos aqui, se não tem rotação em torno do eixo axial, geralmente, tá? Que é o mais comum. A velocidade na direção radial é igual à velocidade na direção azimutal, que vai ser igual a zero. E a velocidade na direção z, que é no sentido do eixo axial, vai variar somente com a posição R. Então, nós temos aqui uma figura do perfil de velocidade variando com a posição R. Ok? Nós vamos pegar as equações de Navier-Stokes na direção do eixo Z em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, nós temos aqui o primeiro termo, que são as forças que atuam no volume de controle, as forças volumétricas, a força de pressão e a força viscosa, ok? Então, nós vamos agora eliminar os termos que são iguais a zero, tá? Já vou deixar aqui no próximo slide,
para vocês poderem ver. Então, ó, vamos lá, um a um. Não tem variação da velocidade z com o tempo, é regime permanente. Aqui tem variação da velocidade z com a posição radial, mas a velocidade na direção radial vale zero. Aqui, a velocidade não tem variação da velocidade z com θ, e a velocidade na direção θ é zero. A velocidade z existe, mas não existe a derivada da velocidade z com z. Tá? O tubo é horizontal, então não tem força da gravidade atuando na direção z, tá? Somente na direção radial, mas não na direção z. Existe um gradiente de pressão na direção z, e aqui existe a variação, a segunda derivada da velocidade z em relação à posição radial pode existir, tá? Derivada da velocidade z em relação à posição radial também existe. A segunda derivada da velocidade z em relação a θ não existe, é zero. E a segunda derivada da velocidade z em relação a z é zero. Então, simplificando tudo isso, vai ficar essa equação aqui. Tá? Mi, a segunda derivada de z em relação a r, mais 1 sobre r dvz em relação ao dr é igual a dp dz. Né? Alguns chamam de dρ, tá? Agora eu só estou chamando de derivada porque esse aqui é uma derivada parcial. Então, nós temos essa derivada aqui, ok? Passando o mi para o segundo membro. Nós temos essas condições de contorno aqui também, mas já vou comentar. Daqui, nós vamos juntar os dois termos do lado esquerdo da equação, que vai ficar desse jeito, para um algebrismo matemático. Tá? As condições de contorno para o escoamento são, quando a posição radial é igual ao raio, a velocidade vale zero. E no centro, a velocidade de z tem um valor finito. Tá? Tem um valor máximo também. Dos dois jeitos dá para chegar mesmo à conclusão. Aceitando aquelas variáveis lá, nós temos que essa derivada é igual a 1 sobre mi dp dz vezes r. Tá? Nós passamos esse 1 sobre r para o segundo membro. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá? Aqui, ó, esse 1 sobre r foi para o segundo membro. Tá? Aqui. Nós vamos integrar a primeira vez, integra do primeiro membro ao segundo. Nós teremos o diferencial aqui que estava dentro do diferencial, né? Ele sai do diferencial. E o dp dz é constante, mi também, isso na direção de r, né? Variando com r. Então, nós temos a integral de r quadrado sobre 2, mais a constante c1. Esse r aqui que está do lado esquerdo vai passar para o lado direito dividindo, então vai ficar r sobre 2 aqui no primeiro termo, mais c1 sobre r aqui no segundo termo. Bom, e eu voltei o slide. Vamos para frente. Integrando a segunda vez, nós temos a integral de dvz, tá? A integral de 1 sobre mi dp dr sobre 2 em relação a dz, mais c1 sobre r em relação a dr. Aí nós vamos ter que vz é 1 sobre mi dp dz, r ao quadrado sobre 4, mais c1 vezes ln de r, mais c2. Nós vamos substituir as condições de contorno, nós vamos substituir a primeira lá, que é r igual a zero, vz é finito. Para ser finito, tá? Esse valor finito aqui, ó, do vz, nós temos aqui o zero ao quadrado, mais c1 vezes ln de zero, mais c2. Vamos lá. Então, ln de zero não está definido. Para que possa acontecer isso, né, que isso se torne possível, C1 tem que ser zero. Então, esse ln de R vai ficar de fora. Tá? Nós vamos ter aqui Vz, é esse termo aqui, 1 sobre mi dp dz vezes R ao quadrado sobre 4, mais C2. E aí nós vamos substituir a outra condição de contorno, né, quando a posição radial está no raio, que a velocidade vale zero. Então, zero vai ser igual a 1 sobre mi dp dz r ao quadrado grandão sobre 4 mais C2. Então, C2 vale menos 1 sobre mi dp dz r ao quadrado sobre 4.
Beleza? Então, substituindo na equação original, substituindo o valor de C2, nós vamos ter essa equação, fazendo essa mudança, nós vamos ter aqui, ó, a velocidade Z varia com o quadrado da posição radial, ok? Tá? É um perfil parabólico, né? E lembrando que esse gradiente de pressão aqui ele é negativo, tá? A velocidade máxima vai acontecer em R igual a zero, no centro do tubo, que vai ter esse valor. Velocidade média é 1 sobre a área integral na área de VDA. Tá? A gente vai pegar esse elemento de área aqui da figura, tá? Um dA, e esse dA vai ser 2πr dr. Tá? Então, nós temos o dr aqui, e a área vale πr ao quadrado. A velocidade média, nós vamos integrar, usando aquela fórmula anterior, que é 1 sobre πr ao quadrado, integral de 0 a r, da velocidade de Vz. Isso aqui é a velocidade de direção axial, 2πr dr. Resolvendo a integral, nós vamos ter essa solução aqui, ó, menos 1 sobre 8.000 dp dz vezes r ao quadrado. E a relação entre a velocidade média e a velocidade máxima é que a velocidade média é metade da velocidade máxima, ou a velocidade máxima é o dobro da velocidade média. E a relação entre a velocidade em uma posição qualquer e a velocidade máxima, nós temos aqui a velocidade z é a velocidade máxima vezes o termo lá, 1 menos r sobre r ao quadrado. Tá? É um termo parabólico. Notem que quando r vale zero, Vz é igual a V máximo, que já tinha sido falado, né, no centro do tubo. Quando r vale r, vai ficar r sobre r dá 1, ao quadrado vai dar 1, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, na parede do tubo, a velocidade Vz vale 0. Beleza. Até aí tranquilo? Então vamos adiante. Vazão volumétrica. Vazão volumétrica é a integral na área da velocidade vezes dA. Tá? Então vai ficar Vz, integral de 0 a r de Vz, 2πr dr. Substituindo a velocidade z, que é todo esse termo aqui, nós vamos ter que a vazão volumétrica é πr ao quadrado sobre 8.000 dp dz negativo. Tá? Lembrando que dp dz é negativo. Tá? Então, ó, a vazão volumétrica em função da queda de pressão entre os pontos 1 e 2, P1 aqui, P2, lembrando que a pressão P1 é maior que a pressão P2, tá? Nós vamos ter aqui, ó, então a gente sabe que dz derivando é P2 menos P1, esse termo aqui é negativo, mas P1 menos P2 sobre L é igual a dp dz, ou perdão, dp sobre L, tá? Esse dp aqui vai ser positivo, tá? Então nós vamos jogar aqui, a gente tem a equação da vazão volumétrica, ok? A gente pega esse dp dz, que é o P2 menos P1 sobre L, e joga o P2 menos P1 sobre L, negativo. A gente troca o sinal, vai ficar P1 menos P2, tá? Então, essa aqui é a equação de Hagen-Poiseuille, tá? Que relaciona a queda de pressão com vazão volumétrica, tá? Que pode ser dado nessa outra forma aqui, tá? Vazão volumétrica é π vezes dp, diferença de pressão, R a quarta sobre 8μL, tá? Ou o diâmetro a quarta sobre 128, qualquer uma das duas. Nós temos também a equação de Darcy-Weisbach, tá? Que relaciona a queda de pressão pelo comprimento, que é igual a um fator de atrito sobre o diâmetro vezes a densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? V ao quadrado sobre 2 é a energia cinética, ok? Então, nós temos aqui o fator de atrito. Substituindo essas expressões nas anteriores, a gente consegue chegar que o fator de atrito é 64 sobre o número de Reynolds. Essa equação aqui só serve para escoamento dentro de um tubo, né? Então, a seção é circular, beleza? Então, aqui, ó, a equação de Darcy-Weisbach
é para a queda de pressão por unidade de comprimento em um tubo horizontal para escoamento laminar, que é devido ao atrito do fluido. Beleza? Mais um pouquinho. E se o tubo não for circular, o que a gente faz? Vamos trabalhar com um conceito chamado de diâmetro hidráulico, DH, que é 4 vezes a área da seção dividido pelo perímetro molhado. Lembrando que perímetro molhado é o comprimento da seção em que o fluido do escoamento está em contato. Tá? Daqui a pouco eu vou comentar um detalhe ou outro disso, mas nós vamos considerar que todo o escoamento está em toda a seção, tá? Que fica mais tranquilo. Vamos ver aqui um exemplo para diâmetro hidráulico de uma seção quadrada de lado A. Tá? Então, nós temos aqui um quadrado, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área sobre o perímetro molhado. 4 vezes a área do quadrado é A ao quadrado, perímetro molhado é 4A, e o diâmetro hidráulico vai ser a própria aresta, o próprio lado do quadrado. Ok? Bom, igual eu falei, se o escoamento estivesse aqui na metade, o perímetro molhado seria A sobre 2 mais A sobre 2. Mas nós não vamos fazer isso. Diâmetro hidráulico de uma seção triangular de lados iguais. Tá? Mesma coisa, 4 vezes A sobre o perímetro molhado. Então, diâmetro hidráulico vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero ao quadrado raiz de 3 sobre 4 sobre 3A. Simplificando, o diâmetro hidráulico vai ser A raiz de 3 sobre 3. Então, aqui nós temos o fator de atrito para escoamento laminar de algumas seções, de algumas geometrias. Né? Para o círculo, é 64, tá? O quadrado, para o quadrado é 57, tá? Essa constante. Aí nós temos retângulo, razão B sobre A 1,43 é 59, quando é o dobro é 62, 3 vezes é 69, 4 vezes é 73, 8 vezes é 82, infinito é 96. E para um triângulo, o fator de atrito é 53 sobre o número de rênus. Então percebam que o fator de atrito no escoamento laminar só depende do número de rênus. Beleza, pessoal? Muito obrigado.